nascer, crescer, hoje são jovens que estão aqui na igreja, casados, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então é muita responsabilidade, aquilo que nós falamos, nós comprometemos também com a nossa palavra, com aquilo que nós falamos, amém? E a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta semana passada, eu recebi o convite da pastora para estar aqui ministrando. Eu fiquei a semana toda perguntando ao Senhor. Eu confesso para os irmãos que em casa eu tenho um caderno grande e tem algumas mensagens que Deus, pela sua infinita misericórdia, quando eu estou estudando a palavra do Senhor, Ele dá algumas mensagens, eu anoto tudo ali, tem as folhas tudo separadinho direitinho, tem no computador também tem algumas mensagens. Mas eu confesso para os irmãos que eu não pego estas mensagens para pregar. Antes eu pergunto, Senhor, o que é que o Senhor quer que seja falado na igreja hoje? Senhor, tem esta oportunidade, o Senhor está me dando esta oportunidade, mas quem comanda é o Senhor que dá o direcionamento, é o Senhor que sabe, o teu Espírito é que vai dizer o que vai ser falado na igreja, porque esses projetos aqui são meus, as palavras que o Senhor me deu, a palavra de Deus, mas eu não sei que esta palavra é que o Senhor quer que seja falado na igreja. Eu fico a semana toda perguntando ao Senhor. O estudo bíblico é normal, todo dia tem que estudar a Bíblia, amém? Não é só quando vai pregar, não. Todo dia tem que estudar a Bíblia, mas quando eu recebo a oportunidade para pregar, aí eu não estudo a Bíblia, eu fico perguntando, Senhor, o que o Senhor quer que seja falado? Porque estudar eu já estudei no longo do mês, no longo da semana, no ano todo. Mas quando eu recebo a oportunidade, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que seja falado na igreja? Então eu não estudo naquele dia, eu fico perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer que seja falado? E Deus falou para mim. Abra lá a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, uma palavra bastante conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em casa, Isaías 55. Vou pedir a Nanda, tem como nos ajudar? Isaías, capítulo 55, verso 8. Eu gosto de acompanhar ali com os irmãos, amém? Está escrito assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor falou para mim assim: fala na igreja que os pensamentos deles não são os meus pensamentos, nem os meus caminhos também são os caminhos deles. Amados, desde a época que o Senhor levanta agora um libertador e tira o povo do cativeiro com promessas, o povo hebreu, levanta um homem por nome de Moisés, louvado seja o nome do Senhor, para conduzir aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, para atravessar com aquele povo, para que o povo viesse agora herdar a terra prometida, porque o Senhor tinha prometido que levantaria um libertador. E Moisés agora assume a posição de liderança e entra na frente daquele povo agora e conduz aquele povo, atravessa o Mar Vermelho agora. Mas eu fiquei perguntando, Senhor, o Senhor agiu com bondade e misericórdia em favor daquele povo? Aí eu fiquei procurando entender o que Deus queria mais fazer com aquele povo. Eu entendi que Deus não só queria tirar o povo do cativeiro e fazer com que o povo viesse herdar a terra que ele prometeu, mas Deus queria desconstruir tudo que aquele povo tinha construído nos seus pensamentos, tudo que aquele povo tinha em mente. E ele diz: não são vossos caminhos os meus caminhos, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. Amado, toda vez que Deus, Ele nos chama para a Tua presença, Ele nos traz para a Tua presença, nos tira do lamaçal do pecado,
Todas as vezes que Deus, Ele pega cada um dos teus filhos pelas mãos e traz e conduz até a presença dEle, traz para a igreja, liberta. Mas Deus tem um propósito, é desconstruir tudo que nós construímos lá no passado. Tudo que foi construído, pensamentos, atitudes, projetos. Deus agora, amado, para fazer com que nós venhamos alcançar a bênção do Senhor, primeiro Ele vai desconstruir tudo que você construiu, porque não foi na vontade dEle. Porque o que nós construímos no passado não é aquilo que Deus quer e deseja para nós. Os nossos caminhos não eram os caminhos de Deus. E nem os nossos pensamentos também não estavam alinhados com os pensamentos de Deus. É por isso, amado, que tudo aquilo que nós imaginamos, pensamos, fazemos projetos, temos que perguntar a Deus se Ele aprova aquilo que nós estamos fazendo. E precisamos perguntar a Deus se Ele permite que aqueles pensamentos, aqueles projetos sejam colocados em vigor. Porque, amados, os pensamentos do ser humano, Deus anda na contramão do mundo. Primeiro, começa aí. Os pensamentos de Deus nunca vai satisfazer a nossa vontade. Os caminhos do Senhor é diferente do caminho humano, dos caminhos que o homem muitas das vezes projeta para a sua própria vida. É por isso que tem pessoas que têm anos, tem pessoas que estão há muito tempo e não conseguem entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. É porque não permite que Deus venha desconstruir tudo que elas construíram. É porque não permite que Deus venha jogar abaixo, desmoronar com tudo, com toda a fortaleza. Amados, Deus está falando que nesta noite Ele vai derrubar fortalezas que nós criamos nas nossas próprias vidas, e elas são os impedimentos que têm impedido para que Deus venha operar nas nossas vidas. Criamos sim fortalezas que condiz com nossos pensamentos, com a nossa vontade, com o nosso querer, e achamos que aquilo vai dar certo, e lutamos às vezes contra uma tempestade tremenda só para defender uma ideia que eu tenho, um pensamento que eu tenho, e acho que Deus tem que aceitar aquilo que eu estou oferecendo dentro da minha própria vontade. Mas Deus tirou o povo para desconstruir todo aquele pensamento. E prova disso quando chega do outro lado, quando o povo agora começa a passar por algumas dificuldades, os pensamentos agora estavam ainda como se não estivesse no Egito, lembrando das cebolas, lembrando do sepulcro, lembrando do alho que tinha lá no Egito, e preferiram a ideia do povo, o pensamento do povo foi: levantamos um líder, um Deus, para conduzir de volta a nossas vidas para o Egito, porque pelo menos lá tem sepulcro. Moisés, tu trouxe a nós até aqui para morrer nesse deserto? Amado, Deus tinha uma promessa para o povo, mas eu quero liberar a palavra aqui nesta noite. Preste atenção. Toda vez que o ser humano entra pelo caminho da rebeldia, da desobediência, e provoca a ira em Deus, Deus perdoa, porque Ele é um Deus misericordioso, mas aquela pessoa nunca mais consegue ser a mesma. Deus perdoa, abençoa, mas aquele povo nunca mais consegue ser o mesmo.
Não consegue. Deus nos chamou para viver uma vida reta diante dele e alinharmos com os pensamentos dele e deixar com que ele venha desconstruir, amado, tudo aquilo que nós construímos dentro da nossa própria vontade, nosso próprio querer. Ele fala: não são os vossos pensamentos os meus pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim conforme o céu está acima, também os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. Amados, muitas das vezes Deus permite as coisas acontecerem, é porque Ele quer acertar, Ele quer alinhar, Ele quer que a casa seja consertada. Às vezes eu conto aqui alguns testemunhos e para muitos não tem muita importância, ou não dão ouvido, ou não sei o que acontece. Mas com muita honra, mas eu tenho uma profissão, eu sou caminhoneiro. E muitas das vezes, se você está viajando com aquela carga perigosa, alta, e Deus permite você entrar na curva mal para a carga balançar, para você perceber que tem que parar e consertar. Apertar as cintas. E muitas das vezes você para no lugar seguro, observa que não tem como apertar e arrochar a cinta, você tem que descarregar toda a carga, porque você andou muito tempo, muitas horas com a carga desalinhada, então saiu da posição. Ainda que aperta, mas não vai ficar nos seus devidos lugares, vai atrapalhar as outras, tem que descarregar tudo e carregar de novo conforme tem que ser feito. E muitas das vezes Deus permite essas coisas acontecerem, porque a obra do Senhor, será que estava sendo direcionada na direção de Deus, ou na ideia dos homens? Ou nos pensamentos dos homens? Muitos estavam fazendo, amado, de senhor da igreja, de senhor da sua própria vida, de senhor do seu dinheiro, do senhor dos seus bens. O que adianta dinheiro não tem aonde gastar? O que adianta sapato novo e não pode ir à festa? O que adianta joias maravilhosas e não participar das belas festas para que todos venham ver que você está bonita ou bonito? Aí Deus permite a carga muitas das vezes balançar, para falar: para, encosta, acerta as coisas. Porque se você não parar, se eu não parar para consertar as coisas, eu vou causar prejuízo a quem não tem nada a ver com isso. Lembra de Davi, quando foi resgatar agora a arca do tesouro, a arca da aliança das mãos dos filisteus? Davi foi, chegou lá, recuperou a arca, mas colocou a arca em cima do carro de boi. Fala para o teu irmão que está em casa: a arca, a presença de Deus foi feita para que os sacerdotes venham levar, carregar com zelo, não procure. Tem gente que está colocando a responsabilidade que é para ele fazer nas costas dos bois. E Deus permitiu os bois tropeçar até um homem morrer, por causa da falta de direcionamento do líder, que era Davi. Então Deus está falando com o líder de casa, líder do lar nesta noite: ó, é tempo de parar, observar e perguntar a Deus se Ele está se agradando do seu e meu posicionamento. Será que aquilo que era para nossa responsabilidade, será que estamos jogando nas costas das nossas esposas?
todo líder, quando sai do direcionamento, da vontade de Deus, da direção de Deus, dos caminhos do Senhor, sempre alguém do lado dele vai morrer. Que isso? O homem vai falar de morte aqui nesta noite. Mas Jesus falou sobre morte. É por isso, amado, que nós temos que prestar atenção. Será que Deus está se agradando dos meus caminhos? Como eu tenho andado? Como eu tenho me comportado? Como eu tenho falado? Será que Deus tem se agradado das minhas atitudes? Aí Deus permite o carro parar e os bois tropeçarem e até muitos morrerem, para que as coisas voltem de acordo com o que Deus quer. Não são os seus pensamentos, os meus pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Com essa fortaleza que elas mesmas construíram, permite com que elas venham ser consertadas, muitos vão sofrerem. Amado, a palavra do Senhor, amado, ela é espírito e vida, a espada de dois gumes, faz divisão da alma do espírito, apta para discernir os pensamentos do coração. Mas tudo que nós aprendemos, se a gente não aplicar na nossa própria vida, a palavra do Senhor vai servir, sabe para quê? Para que nós viemos usá-la para defender dos nossos próprios erros. Porque antes de eu pregar ela para alguém, Deus falou comigo primeiro. Deus me colocou no estreito primeiro. Deus me reparou primeiro. Deus me corrigiu primeiro. E o profeta vem dizendo que os nossos pensamentos, muitas das vezes, estão totalmente fora dos pensamentos de Deus. O que é que diz Romanos, capítulo 12, verso 2? Você pode colocar, por gentileza? Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos ler. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer nesta noite, nem sempre, amado, aquilo que dá certo para uma pessoa, quer dizer que vai dar certo para mim, vai dar certo para você. Temos que buscar em Deus o que Deus quer para nossas vidas. Temos que buscar em Deus o direcionamento do Senhor. Tudo que nós viemos à casa do Senhor, vamos oferecer a Deus. Senhor, tá bom, é assim. Até a roupa que nós vestimos, temos que cuidar do Espírito Santo. Tá legal assim? Porque Deus trata, amado, com cada um diferente. Porque Deus tem propósito diferente. Então, enquanto a gente estiver ainda permanecendo ainda dentro da nossa própria vontade, sustentando, defendendo essa blindagem que nós criamos em volta de nós mesmos, tem gente que tem resposta para tudo.
sabe se defender de tudo quanto é forma. Porque ela usa a palavra, amado, não para que Deus venha falar com ela, para que ela venha alcançar a misericórdia, não, para auto se defender. Esses pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não é a vontade de Deus para nossas vidas. E Jesus, uma vez, ele chega conversando com seus discípulos, lá em Cesareia de Filipe, não é? E Jesus agora, ele chama seus discípulos agora e começa a perguntar a seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, em Mateus capítulo 16. Chama seus discípulos e pergunta assim: quem eles dizem que eu sou? Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava querendo saber qual eram os pensamentos que estavam ali. Quem que eles dizem? Ele está falando para o que estava longe dele. Aí um diz, eles dizem que eu sou Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E outros dizem que o Senhor é um profeta. Esses pensamentos eram os pensamentos dos que estavam longe. Mas Jesus busca agora, traz para mais perto. E vocês? O que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, Simão Pedro, tem uma palavra: tu és o Cristo, Filho de Deus. Não foi a carne nem sangue, Pedro, Jonas, né, que te revelaste, mas o meu Pai. Ele fala: e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha que Jesus estava falando não era Pedro. Ele estava falando sobre esta afirmação, sobre esta verdade: eu edificarei a minha igreja. Amado, quando Pedro recebe a revelação, ali acontece três coisas, três pilares: revelação, verdades e firmamento. Revelação, verdade e firmamento. A obra do Senhor não tem que ser conduzida pelos meus pensamentos, mas pela revelação. A obra do Senhor que nós fazemos para Deus não tem que ser feitas dentro da minha vontade, mas dentro da verdade de Deus. E o firmamento, a base, a estrutura tem que ser Jesus. E ele fala para Pedro assim: olha, sobre esta rocha, sobre essa verdade, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Aí ele libera uma palavra profética que todos gostam de usar esta palavra. Oh, que maravilha! E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Mas para que as portas do inferno não venham prevalecer contra a minha vida, contra a tua vida, temos que estar dentro, em cima desses três pilares: revelação, verdade e firmamento. Porque Deus zela pela tua palavra e por aquilo que Ele falou. Porque Deus nunca vai fazer a minha vontade, mas Ele vai fazer a vontade dEle mesmo. Aí muitos acham: o que dois de vós concordar na terra, também será concordado no céu. Quem te diz isso? Jesus falou? Falou. É verdade? É verdade. O que dois de vós concordarem na terra, será concordado no céu. Ele falou mais ainda:
dar-te-ei as chaves do céu. O que 2 de vós concordar na terra, também será concordado no céu. Mas vamos entender isso? Ele está falando, 2 que estiverem dentro desses pilares, na verdade, na revelação e no firmamento. Aí cumpre a sua palavra, porque ele é fiel. Mas se os pensamentos meus não estão alinhados com os pensamentos de Deus, se os nossos pensamentos não estão alinhados com os pensamentos de Deus, a nossa concordância na terra não está em conformidade com Deus. Só é selado no céu aquilo que é concordado na terra, que está também de acordo com a vontade de Deus. Senão seria muito fácil, né? O que 2 de vós concordar na terra, será concordado no céu. Então vem cá, você é casada, sou, também sou. Então larga seu marido, eu largo minha mulher. Concordamos, Deus concorda com o pecado? Deus só concorda com aquilo que é verdadeiro, é justo, é fiel, é santo. Deus só concorda com aquilo, amado, que é da própria vontade dele, aonde tem a marca santidade, respeito, honra, temor.